sabemos que as forças do inferno não prevalecerão sobre a igreja, mas também sabemos que isto não é afirmar que a igreja não será duramente perseguida. Jesus profetizou algo que pode sim ser um sinal do fim dos tempos, pois está intimamente ligado com o sinal da apostasia, do abandono da fé verdadeira. Jesus disse em Lucas 18, versículo 8, mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Jesus, com uma pergunta simples, mas profunda, profetiza como poderia encontrar a humanidade por ocasião da parousia, ou do seu retorno à terra em plena glória. A propósito, temos um vídeo que fala sobre os sinais do fim dos tempos em nosso canal. Vou deixar um link dele na descrição. A que número seremos reduzidos? Verificando o que tem acontecido hoje na sociedade atual, nos 4 cantos do planeta, podemos afirmar que esta redução numérica de cristãos já está acontecendo. A cultura de morte, traduzida pelo uso de pílulas anticoncepcionais, que, além de trazerem inúmeros malefícios para a mulher, são potencialmente abortivas. Essa cultura de morte, traduzida pela eutanásia, pelo aborto legalizado e defendido como um direito da mulher, traduzida pelo desprezo pela dignidade humana, que faz as pessoas defenderem a liberdade do sexo casual descompromissado, sexo este facilitado pelos meios contraceptivos e igualmente abortivos, como a pílula do dia seguinte e o DIU. Enfim, esta mesma cultura de morte que está promovendo tantos suicídios de jovens em todo o mundo, porque o amor ao próximo foi extirpado da educação de muitos, assim como a própria religião. Estes mesmos valores invertidos estão ajudando no crescimento de islâmicos em todo o mundo, porque ao passo que os islâmicos se multiplicam com sua poligamia autorizada por uma religião radical e adepta do terrorismo, o cristianismo é sufocado pelo marxismo cultural e por políticas que defendem esta mesma mencionada cultura de morte, o que de forma simples está permitindo, com a ajuda do maligno, por trás das cortinas da história da humanidade, a extinção da cultura cristã em todo o mundo, a extinção da moral judaico-cristã em todo o planeta. E de uma forma bem clara de se entender, a religião cristã não está sendo transmitida, ou está sendo mal transmitida para gerações seguintes. E estas gerações seguintes, sufocadas pela cultura de morte imposta, estão sendo drasticamente reduzidas. A propósito, vou deixar um link na descrição de um vídeo que comprova que o islamismo, em sua maioria, é essencialmente doutrinariamente radical. Este vídeo que vamos mostrar, com estatísticas bem consolidadas, apesar de antigo, reflete o que estamos vendo hoje em todo o mundo e confirma, infelizmente, tudo o que foi dito até aqui. Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerida uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Qualquer número menor que esse, a cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9. Uma taxa de 1,3 é impossível de reverter, porque são necessários 80 a 100 anos para corrigir esse problema. E não há modelo econômico que sustente a cultura por esse tempo. Em outras palavras, se 2 casais têm um filho só, há metade de filhos do que havia de pais. Se esses filhos têm apenas um filho, haverá apenas 1/4 de pessoas, de netos, do que há de avós. Se nascessem apenas 1 milhão de pessoas em 2006, seria muito difícil de ter 2 milhões de adultos na força de trabalho em 2026. Enquanto a população encolhe, a mesma coisa acontece com a cultura.
Veja as taxas de fertilidade nos seguintes países em 2007. França, 1,8. Inglaterra, 1,6. Grécia, 1,3. Alemanha, 1,3. Itália, 1,2. Espanha, 1,1. Na União Europeia inteira, 31 países, a taxa de fertilidade são menos de 1,38. Pesquisas históricas mostram que é impossível reverter esse número. Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Por quê? Imigração. Imigração islâmica. De todo o crescimento da população, desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1,8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8,1. No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com um grande número de igrejas, agora já há mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores, como Nice, Marselha e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, em cada 5 franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil a 2 milhões e meio. Um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas. Muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmana. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há mais de 23 milhões de muçulmanos. Quer dizer, 1 em cada 5. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos é muçulmana. O governo já declarou que 1/3 dos recém-nascidos na Europa será nascido em família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos. O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou: a queda da população alemã não pode ser mais detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Esse será um Estado muçulmano em 2050. Muammar al-Gaddafi declarou: há sinais de que Alá garantirá vitória ao Islã na Europa sem espadas, sem armas e sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico em poucas décadas. Há 52 milhões de muçulmanos na Europa. É esperado que esse número dobre para 104 milhões nos próximos 20 anos. No nosso continente, os números contam história semelhante. No Canadá, a taxa de fertilidade é de 1,6, bem abaixo dos 2,11 necessários para manter a cultura. E o Islã é a religião que mais cresce. Entre 2001 e 2006, a população do Canadá aumentou em 1,6 milhão. Desses, 1,2 foram imigração. Nos Estados Unidos, a taxa de fertilidade é 1,6. Com o influxo de latinos, subiu para 2,11, o mínimo necessário para manter uma cultura. Em 1970, havia 100 mil muçulmanos nos Estados Unidos. Hoje, há 9 milhões. O Islã está crescendo em toda a América Latina. No Brasil, são cerca de 1,5 milhão de muçulmanos e 70 mesquitas. Nos últimos 3 anos, os muçulmanos passaram de 300 mil para 400 mil apenas no estado de São Paulo. O mundo está mudando. 3 anos atrás, houve um encontro de 24 organizações islâmicas em Chicago. Os transcritos do encontro mostram em detalhes os planos de evangelizar a América através de jornalismo, política, educação e mais. Eles disseram: precisamos nos preparar para a realidade de que em 30 anos haverá 50 milhões de muçulmanos vivendo na América.
a Igreja Católica acabou de declarar que o islamismo passou o seu número de membros. Estudos mostram que, em vista dos índices de crescimento atuais, em 5 ou 7 anos, o islamismo será a religião dominante do mundo. Precisamos parar imediatamente com esta cultura de morte que reina em nossa sociedade. Devemos parar imediatamente com esse neo-ateísmo que, na maioria maciça das vezes, reforça esta cultura e ataca ferozmente o cristianismo. Precisamos levar o Evangelho de Cristo para os nossos filhos, de forma perfeita, completa, profunda e plena. Evangelizar os filhos deveria ser o ato mais comum de todo cristão. Mas diante de tanta desinformação e mentiras, não está sendo. Precisamos levar a boa nova ao nosso vizinho, ao nosso próximo. Jesus, como eu disse, determinou que a igreja nunca seria vencida pelo mal. Porém, nos pergunta a todo instante: você está fazendo a sua parte? Eu encontrarei fé sobre a terra quando retornar? Precisamos meditar sobre isso. Reveja esse vídeo várias vezes. Reflita sobre essas informações. Precisamos nos empenhar mais na evangelização, no anúncio do Evangelho a todo mundo. Bem, gente, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigado, desculpe qualquer coisa, fique com Deus e até o próximo vídeo.